Olá, sou Delmir Carvalho, sou produtor e apresentador do programa Empreendedor Mineiro, tá? Tá rodando toda sexta-feira às 18 horas na TV Universitária, canal 12 da Claro, e também no canal do YouTube, da TV Promove. E no canal do YouTube, por favor, vai lá, curte, dá o joinha, dá feedback também, e lá fica gravado, no momento da sua conveniência e de sua disponibilidade, você vai lá, revisita, tá? E vamos tirar os aprendizados, que aqui o objetivo nosso é aprendizado, tá? E falando em feedback, recebi um feedback essa semana, tá? Foi do episódio do Cícero da Cataldi. O Cícero, ele é da parte de TI, tá? E quem é que deu o feedback foi o Paulo Rocha. Olha lá o feedback do Paulo Rocha. Delmir, parabéns pela condução dessa entrevista. O Cícero é um exemplo de pessoa, um empreendedor habilidoso em cativar os clientes com toda a sua sinceridade e postura exemplar. Tive a honra de conviver com ele em grande parte dessa trajetória de sucesso. E só tenho feedback positivo sobre toda essa caminhada que ele detalhou nessa entrevista. Parabéns. É isso aí, o objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento e o Cícero realmente foi uma entrevista leve, muitos conhecimentos na área de TI, eu acho que é por aí, acho que é importante. E hoje a proposta nossa é entrar no mundo da educação. Gente, educação, o meu zoinho brilha, porque é paixão, né? E hoje as professoras vão trazer um projeto, para mim é projeto de Estado. Vocês aí, pais, educação financeira e empreendedorismo no pré-escolar. Seu filho com 4 anos já vai começar a discutir, a criar repertório para ele, tá? Mas eu vou deixar isso por conta das professoras, que eu acho que elas estão em condições de compartilhar com vocês aí. E aí, professora, agradecer vocês estarem comigo aqui, tá? Professora Renata e professora Tânia. E aí, quem é vocês, por favor? Boa tarde, eu sou a professora Renata, eu sou educadora financeira e junto com a professora Tânia nós estamos com esse projeto, né, de educação financeira para crianças de 4 anos até o ensino médio. E é educação financeira com inteligência emocional e empreendedorismo. Bom, também sou educadora, né? A minha área de atuação é a matemática. E nós somos apaixonadas pelo que fazemos. E o nosso princípio é transformar essas crianças, que elas aprendam efetivamente o que é importante e possam levar isso para fazerem diferença na vida delas. Então, nós queremos transformar essas crianças em pessoas mais propositivas, mais ativas, mais conscientes e mais felizes, com certeza. Vocês observaram? Repertório financeiro, empreendedor e emocional. Eu acho que, eu falo que é projeto de Estado, porque você começa a trabalhar na base. E essa base que vai dar repertório, condições seguintes. No momento que ele chegar na universidade, ele vai ter condições de definir melhor que rumo que ele vai tomar. Ele já vai chegar com uma bagagem que vai facilitar muito a condução dele e ele vai bombar na vida, não tenho dúvida quanto a isso. E aí, esse projeto empreendedor de vocês aí, fala um pouco dessa condição suas, essa escalada suas com esse projeto maravilhoso aí, faz favor. Então vamos lá, esse projeto ele surgiu, né, de uma necessidade que nós vimos dentro da nossa sociedade em relação às finanças. Eu fui professora de educação básica há 26 anos, era professora da Universidade Federal de Minas Gerais e eu trabalhava com adolescentes, né? Então lá nesse trabalho a gente desenvolveu um pequeno projeto de educação financeira e aí a gente foi ampliando mais esse projeto, né? Fiz as formações em educação financeira e aí nós conhecemos, né, esse projeto que também é de uma colega que é da educação e um grupo de professores, né, empenhados em levar essa educação para o país se uniu porque é fundamental, né? Uma pergunta que a gente faz hoje é: se eu tivesse aprendido sobre educação financeira, planejamento, fazer escolhas, empreendedorismo, como seria a minha vida hoje?
Então, a gente não pode mudar esse passado, mas esse projeto ele surge para trazer a oportunidade para essas crianças e adolescentes, né, responder essa pergunta diferente do que muitas pessoas hoje estão respondendo. É interessante, né? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso construir um futuro melhor. Eu acho que essa condição de vocês aí, de estar compartilhando esse conhecimento, desde o ensino pré-escolar, né? Educação infantil. E trazendo isso durante vários anos, eu gostaria até que vocês falassem um pouco mais sobre o projeto. Acho que é importante detalhar um pouco mais para vocês entenderem a profundidade desse projeto de Estado. O negócio é muito sério. É verdade. Quanto mais cedo, né, nós começamos a trabalhar com as crianças, é muito mais efetivo esse trabalho. Né? Então, as crianças começam através de situações problemas, porque empreender, na nossa perspectiva, é você apresentar soluções reais para situações que se apresentam. Né? Então, a gente ousar em buscar soluções diferentes, mesmo tendo o inesperado como proposta aí para frente, é ter coragem de fazer isso. Então, empreender nessa perspectiva. E as atividades que são desenvolvidas nessa nossa proposta metodológica é por meio de situações, problemas. Situações que a gente coloca, onde vão aparecer conceitos importantes de guardar, de troca, de priorizar, de escolher. Porque a gente sabe que o financeiro está relacionado à emoção. E nós precisamos desenvolver isso na sala de aula de uma forma com processo. Né? Então, existe um processo que começa com as crianças de 4 anos e ele vai se desenhando ao longo dos outros anos. A gente vai ampliando os conceitos. Né? Os meninos vão ter oportunidade de vivenciar experiências que envolvem o dinheiro, mas não só o dinheiro, mas objetos que são importantes, trocas que precisam ser feitas. Então é nessa perspectiva, não é, Renata? Sim. Fala um pouco mais pra gente aqui, que o projeto não limita aos meninos. O projeto ele é maior. Ele é a comunidade toda envolvida aí. Acho que é interessante, fala um pouco mais, porque acho que isso aqui é fundamental para o pessoal não se limita. Eu acho que a gente tem que educar o algoritmo da família toda. Esse projeto, ele está voltado para a criança e o adolescente, mas quando ele foi pensado na comunidade escolar. Nós queremos ter um impacto na nossa sociedade por meio da educação, que é onde nós acreditamos que a gente consegue fazer uma grande transformação. Então, quando esse projeto ele foi pensado na escola, trabalhando o professor. Então, a gente começa com a formação de professor e isso é um grande diferencial da nossa metodologia, porque a gente trabalha com a formação do professor, nós preparamos esse professor para atuar em sala de aula e também nós preparamos esse professor para levar esse conhecimento para a vida dele. E toda a comunidade escolar, que além do professor, também tem as famílias, que não tiveram a oportunidade de ter educação financeira, né, na sua infância, na sua adolescência, e hoje muitas famílias elas ficam muito com ansiedade, né, em relação às suas finanças. Então, é trabalhar com essas famílias por meio da educação financeira para que elas tenham a oportunidade de ter esse conhecimento também. Então, a gente tem plataformas que nós desenvolvemos para fazer esse atendimento às famílias, fazemos esse atendimento aos pais, fazemos atendimento aos professores, né, aos funcionários da escola. Nós também fazemos um treinamento com os pedagogos da escola, os supervisores, orientadores. Então, nós temos um projeto que ele vai culminar nas crianças, onde que essas crianças vão ter esse aprendizado, né, que é um aprendizado para a vida. Nós pensamos que a educação ela é fundamental, mas a gente viu uma lacuna nessa educação, onde a criança, né, o adolescente, o jovem, ele sai da escola
e não tem esse conhecimento com o dinheiro, não sabe se relacionar bem com o dinheiro. Então nós temos aí dados que mostram, né, que temos aí mais de milhões de jovens endividados. Então é para a gente compor, né, essa essência da escola, e a gente pensa que é o primeiro lugar onde que a gente vai trazer essa consciência. Essas crianças vão ser educadas, mas esse professor também. Trazer uma qualificação para esse professor e para a vida dele. Para quando ele entrar na sala de aula, ele já tenha vivenciado na vida dele. Então ele vai levar essa experiência para as crianças, mas de uma forma que ele também vivenciou. Né? Então quando a gente pensa aí no longo prazo, se a gente pensa na aposentadoria, né, como que vai ficar a aposentadoria desses jovens que estão saindo hoje para o mercado de trabalho? Né? Como que vai ser se ele não se planejar, se ele não tiver, né, uma educação financeira que vai levá-lo a fazer esse planejamento? E a inteligência emocional, onde ele vai conseguir lidar melhor com esse dinheiro. É interessante a sua fala aqui, você está falando da família. E no momento que está discutindo, você está discutindo a questão teórica, mas a questão prática. Você está mostrando como que funciona. Eu estou te falando aqui, olha, é de curto, médio e longo prazo, como é que as coisas vão acontecer. E é uma educação que você vai passar ali desde o ensino pré-escolar e vai escalando. Lógico que esse repertório vai ter que ver um momento adequado, ter uma didática toda em cima disso aí, que eu acho que é fundamental, né? Professora, você queria complementar? Faça favor. O nosso material está muito bem estruturado. É uma linguagem que é adequada para cada faixa etária. Não só a linguagem, mas também com os exemplos, né, que nós trazemos. Eles vão reproduzir o cotidiano daquela criança, daquela faixa etária, do que acontece em casa, do que acontece na escola. E a gente sabe que qualquer projeto, para ele ser um sucesso, precisa do engajamento. Então nós precisamos do professor, né? A gente sabe que nós, né, somos professoras. Já trabalhamos de manhã numa escola, de tarde em outra escola, à noite em outra escola, né? Esse acúmulo, né, de atribuições, né, e de funções acabam dificultando o professor de buscar alternativas, né, de pensar em coisas que vão fazer uma mudança, uma transformação. E pensando nisso, nosso material vai trazer tudo muito organizado para o professor. O plano de aula desse professor para essa aula, com as habilidades que são importantes, não que ele tenha que seguir, mas é uma referência que pode orientá-lo, que tipo de material ele pode usar, que tipo de pergunta ele pode fazer, né? Então nós pensamos também nessa questão, né? Não é mais o trabalho do professor, não, é mais uma oportunidade dele perceber a metodologia e práticas diferenciadas, porque nós vamos trabalhar em grupo, nós temos jogos, nós temos dramatizações na sala de aula, né? Então, assim, o tempo todo é muito dinâmico e isso, com certeza, vai extrapolar para os outros componentes curriculares, porque o resultado, a gente sabe qual que vai ser. O aluno envolvido, o professor interessado em trabalhar isso na sala de aula. Professoras, nós estamos diante de uma disruptura. Hoje a gente está aí com essa tecnologia a 1000, inteligência artificial a 1000, e vocês estão trabalhando com gerações. Como é que está esse projeto de vocês? Como é que está a cabeça de vocês? Porque nós temos que... O upgrade, a atualização é diária. Então não dá para poder... Eu estava me organizando o meu briefing para vir falar com vocês. Eu tenho que rever a minha página, não dá para mim poder. Então, como é que está isso? Porque hoje a gente está num debate muito complexo em cima disso. E é interessante que você falou de vivências práticas, de oficinas, né? Eu vi um professor, uma palestra de um professor, e ele fez um comentário interessante. Ele deu atividade para um grupo, falou, vocês podem usar a inteligência artificial, fica à vontade aí, tá? Esse outro grupo, biblioteca, olha o livro aqui, ó, vai no livro.
Lógico que o grupo da inteligência artificial entregou o trabalho rápido, né? Rápido. Legal, bacana. E o outro grupo demorou, entregou o que conseguiu. Na aula seguinte, e aí, turma da inteligência artificial, e aquele trabalho, como é que foi? Qual que é o trabalho mesmo, professor? Eles não lembravam do trabalho. E o outro grupo que fez analógico, não, professor, ó, nós tivemos dificuldade nisso, mas eu aprendi isso, ó. Tudo estava gravado, sabe por quê? Ele estudou, ele anotou. Olha que coisa. Usou várias. Nós estamos diante de uma disruptura, mas nós somos seres humanos analógicos. Não, eu acredito. E a gente temos que anotar, temos que registrar. Eu estava numa palestra ontem aqui na escola e o professor que estava falando na palestra justamente dentro dessa pegada. A gente tem que... O grau de aprendizado no papel é diferente. Na verdade... Então, e aí, como é que vocês estão com nós essa temos pegada que aí? Eu acho manter um importante. equilíbrio, não tem jeito, né? A inteligência artificial veio para ficar, principalmente na educação e na educação básica, é fundamental, mas é óbvio que tudo é importante, porque as pessoas aprendem de forma diferente. Nós aprendemos pelos sentidos. Quais são os sentidos? Eu aprendo vendo, ouvindo, pegando, né? Usando o paladar, enfim. Mas você tem facilidade para aprender escrevendo. Eu posso ter uma outra facilidade. Então, nós aprendemos de formas diferentes, mas a gente sabe que os sentidos são fundamentais. Então, trazer isso, né, na hora que eu estou trabalhando na sala, desenvolvendo matemática e utilizando a inteligência artificial também, porque a inteligência artificial você tem que saber fazer as perguntas corretas e ainda tem que ter capacidade de analisar o que chegou para você. Porque ela é alimentada das ideias que todo mundo vai colocando. Então, trabalhar esse equilíbrio, né, entre os recursos que nós temos é fundamental. Usar projeção mapeada, imersão. Você pode transportar uma pessoa para o museu lá em Paris e a pessoa se sentir naquele espaço, né? Então, assim, eu acho que hoje esses recursos, a tecnologia, ela veio, mas nós temos que saber utilizar com equilíbrio. Eu falo muito com os alunos, saiba fazer pergunta, que aí você vai ter uma boa resposta. E por outro lado, você tem que ter repertório. Sim. Não tem como. Mas você vai pegar ali a informação, você não vai filtrar. Então, é a mesma coisa você pegar um livro e pegar o repertório do livro e compartilhar ele. Então, eu adoro a tecnologia, eu adoro a IA, ela me ajuda muito, mas a gente tem que saber Com certeza. conduzir. Usar ela a nosso favor. favor. Professora, você queria complementar alguma coisa? Essa pegada aí? Sim. Eu sei que você zoom brilha. Vai aí, faça outra. Sim, porque a tecnologia ela é extremamente importante, né? Nós trazemos dentro da nossa proposta tecnologias também, a gente traz jogos, né? Nós trazemos dentro da nossa plataforma, a gente tem o nosso material para o professor, que é o material físico, mas nós trazemos também o material que é o material online. Então, ele vai ter formações, né? E isso nos coloca também interligados. Então, nós podemos estar interligados aí com o mundo inteiro por meio da tecnologia. E o que eu gosto muito de, né, eu trabalho com mentorias também de finanças, e a gente tem vários perfis. Tem aquela pessoa que gosta da planilha, né? Quando a gente fala de educação financeira, normalmente a pessoa fala assim, nossa, já vem a planilha, né? Já pensa na planilha, eu vou falar de planilha, números. Só que a educação financeira, ela é muito confundida com a matemática financeira. Então, as pessoas acham que a educação financeira, ela é matemática. Então, a gente tem que ainda, né, derrubar esse mito, porque a educação financeira, ela vai muito além da matemática financeira. Então, o além dela é o emocional, né, é trazer essa inteligência emocional. Por mais que eu queira, né, que eu tenha todas as tecnologias, você tem que saber lidar com a sua emoção. Ela é extremamente importante para o seu dia a dia.
né? A IA pode fazer milagres na nossa vida, mas o sentimento, a emoção, como eu lido com o meu dinheiro, como eu faço um planejamento, quais são as melhores escolhas. E as melhores escolhas, ela tem que ser feita muitas vezes com um treinamento, né? E como que a gente treina para fazer as melhores escolhas? É na base, exatamente na base, né? Hoje nós temos uma população quase que com 80% da população endividada. Na hora de escolher, não fizeram as melhores escolhas e trouxe um endividamento, né? E com os jogos, essas bets, a gente está vendo esse cenário ampliar, né? Isso é muito ruim. Então, o que nós trazemos? Qual que é a nossa proposta? É trazer essa educação financeira com essa inteligência emocional para que essas crianças desenvolvam essa capacidade de lidar com as finanças delas, lidar com o dinheiro de uma forma que ela vai fazer escolhas. Eu gosto muito, tem uma leitura que eu gosto muito, que é o teste do marshmallow, né? Que é as escolhas, é você querer escolher agora, esperando, agora você vai escolher, ou eu vou esperar em outro momento e vou ter uma recompensa maior. Então é saber lidar com as escolhas. E as compras, elas são feitas pelas escolhas, né? E quando eu não aprendo a escolher, eu quero agora, e a gente tem aí a tecnologia, né? Onde a criança já nasce rolando as telas. Então, ela é tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido, é agora, e esse querer tudo agora compromete os seus sonhos, compromete o seu futuro, né? E isso vai comprometer a sua vida. Mas é importante que você está falando aí que é trabalhar no emocional. É você trabalhar o seguinte, eu tenho que me conhecer. A partir do momento que eu estou entrando para dentro de mim, e estou vendo minhas potencialidades, minhas fraquezas, facilita um pouco essa condução. E outra coisa, gente, qualquer profissão tem que saber lidar com o número. Não precisa de amar professor de matemática nem professor de finanças, não saber lidar com o número. Porque é muito simples, você vai ter que o quê? Você recebe 10, você não pode gastar 20. É conta de padeiro. Então, acho que a gente tem que ir no momento que você faz esse trabalho na base, você começa a criar repertório e a família começa a discutir isso. Eu acho extremamente saudável. Por isso que eu falo, é projeto de Estado. E projeto de Estado tem que começar lá na base. Exato. Infelizmente, tem parte da população que você não vai conseguir trabalhar mais dela. Eu acho que também essa questão das bets da vida aí é o emocional. Sim. Nós estamos abalados emocionalmente. Sim. Então eu preciso de suporte, eu preciso de mentoria, Sim. eu preciso de alguém, ouvir alguém. E não é muito pela minha cabeça, eu tenho que começar a conversar com as pessoas. E buscar fonte de confiança, né, gente? Não é qualquer fonte, não. Exato. Tem que ter fonte de confiança para mim ter até condições. Pode ser até 2, 3, até qualquer uma, mas eu tenho que ter dados para mim poder decidir. Acho que é importante isso aí, tá? Aqui, vocês são empreendedoras, é um negócio. E como é que é precificar? Como é que você trabalha por projeto? Como é que é o... Fala um pouco. E outra, fala como é que acha vocês. Legal. Como é que acha vocês? Vamos lá. Eu vou dar o meu Instagram pessoal, que é @RenataAlvesCosta. Nós temos o Instagram da empresa, que é @efinkkidsbh. Pode falar o seu, Tânia? Não, eu vou deixar o nosso da empresa, né? Que é mais interessante a gente conversar com vocês lá, vocês verem as notícias, né? Verem quais são, né, as nossas ações, porque nós trabalhamos com palestras, então vocês podem nos convidar que a gente vai até a escola, vai até, né, qualquer lugar que tenham pessoas interessadas em nos ouvir. Porque uma questão muito importante que a Renata colocou é que para trabalhar nessa proposta metodológica não tem que ser o professor de matemática, não.
é aquele professor que tem interesse, que tem o desejo, que quer participar do projeto. É o primeiro ponto de partida, porque a gente sabe que ele vai se envolver, né? E nós queremos que esse projeto seja sucesso. Então, o engajamento das pessoas é fundamental. E a gente sabe que os nossos jovens, as crianças, eles vão chegar em casa e conversar com os pais sobre o que eles estão discutindo na sala de aula. Muitos vão falar: pai, não precisa comprar isso agora, nós podemos comprar depois, porque a gente tem uma meta. Nós não queremos ir naquele restaurante no final de semana. Então, é isso que nós queremos provocar. Que as pessoas comecem a discutir a partir da provocação dos próprios filhos dentro de casa. Qual é a estratégia que vocês estão usando? Porque é um projeto, eu tenho que vender esse projeto, tá? E, igual você falou, eu tenho que vender para quem quer. Então, não adianta eu ir embaixo que não vai dar certo. Eu tenho que ter alguém que decida, entenda o projeto e professores para comprar a ideia para ser multiplicadores. Como é que vocês estão usando essa estratégia dessa condução junto aos diretores, junto aos professores, a comunidade acadêmica e as famílias também? Como é que vocês estão nessa condução? Eu acho que é interessante, que é uma estratégia de marketing de vocês. Vocês têm que vender a ideia do projeto e aonde que vai ter o retorno. Tá? Sim. Eu vou trazer os dois pontos, né? Vou falar da precificação e vou falar também dessa forma. Esse projeto ele já foi, né, implementado em escolas da rede pública e da rede privada. E ele é um projeto que está no Brasil todo. Então, nós temos várias escolas no Brasil que já usam essa metodologia. Como que a gente faz a abordagem? A escola... Então, a gente chega na parte pedagógica, né? Apresenta o projeto para a parte pedagógica e da parte pedagógica a gente avança para as negociações com a direção da escola que negocia esse projeto. Quando a gente vai para a rede pública, a gente faz uma apresentação para a secretária de educação e também para o prefeito da cidade, né? E aí passa por um processo de licitação ou outros processos, né? Dependendo do tamanho do município. Então, há várias formas de contratação. E como a gente faz a precificação? Dentro da nossa precificação, esse projeto, ele não é um livro didático. A gente fala assim, a gente não vende livro, né? Nós temos um programa de educação financeira com inteligência emocional e empreendedorismo. Dentro desse programa, o que nós trazemos para as escolas, né? Para a comunidade escolar? Nós trazemos a formação do professor. Então, esse professor ele vai ser formado integralmente e ele é a peça-chave do projeto, porque é ele que vai lidar diretamente com o aluno. Nós trazemos a formação para os pais, nós fazemos encontros com esses pais, trazemos um material, a gente tem, né, um material físico, que são os livros, que esses livros eles são, né, organizados de acordo com cada ano escolar. Ele tem uma linguagem voltada para os alunos e a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo com as experiências nas escolas. A gente, né, estamos já na segunda edição desse livro, que a gente está trazendo, né, uma melhora significativa com os depoimentos dos pais, com os depoimentos dos professores. Então, nós acrescentamos ainda, melhoramos mais ainda esse recurso. Então, a gente tem o grande diferencial, é o nosso acompanhamento. As escolas, né, elas são acompanhadas mensalmente por nós. Nós vamos às escolas, a gente faz a reunião com os professores, nós temos um contato direto com o professor que está aplicando a metodologia por meio do WhatsApp, então ele vai ter contato com a gente. Vou entrar na sala de aula, tem que tirar essa dúvida. Então, ele tira a dúvida ali com a gente, então ele está diretamente em contato conosco. Nós temos a plataforma dos professores, a plataforma dos pais, nós fazemos essa formação e todo o nosso material ele foi pensado de uma forma para a gente também atender todas as crianças com qualquer tipo de habilidade.
Então é um material que ele é muito voltado para a dinâmica, né, como a Tânia falou, para a inclusão, e nós preparamos esses professores para trabalhar com as diferentes, né, com a inclusão de diferentes segmentos, para que ele tenha habilidades para isso. Então, nós começamos lá fazendo esse contato com a escola, né, com a parte pedagógica, com a direção, e a nossa precificação, ela é geral, ela é da metodologia. Então, ela foi precificada pela metodologia, e aí a gente vai olhar o número de alunos da escola, a gente vai fazer, né, olhar o número de professores da escola para ver qual vai ser, né, o valor. E é personalizada pela escola. Então, por exemplo, se você tem uma escola de uma rede, nós personalizamos de acordo com a sua rede. A gente vai colocar a logo da sua rede na capa dos livros, né? Se for de uma prefeitura, a gente faz essa personalização e tudo vai ser de acordo com a sua escola, as suas necessidades. Então é muito específico, é voltado para as necessidades daquela escola. Importante no que você está falando aí, essa questão de customização conforme o perfil daquela escola, daqueles alunos, daquelas turmas. E outra coisa é acompanhamento, gente. Tem que ter acompanhamento. Porque se acompanhando, é igual vocês falaram, cada segunda edição você está fazendo a melhoria contínua. É assim que funciona. Tem que ter medida. E o sucesso está no acompanhamento. Com certeza. Porque de repente você lançou a ideia, fez todo o processo de capacitação, a galera não comprou a ideia. E aí como que você vai se perder? Aí, prefeito, diretor de escola, fica atento, oportunidade de projeto de Estado, está pronto, é só aplicar. Bem simples assim, não é de outra forma não. Eu nunca tinha tido essa experiência antes de dar aula de educação financeira, mas eu achei o livro super acessível, super dinâmico, fácil, uma linguagem muito fácil. Eu, como professora, confesso que eu estava bastante preocupada, porque eu acho que eles são muito novinhos. Aí eu pensando como que eu vou ensinar empreendedorismo para uma turminha de 5, 6 anos de idade, mas o livro fala a linguagem deles, então foi muito, muito gostoso. Essa introdução da educação financeira na escola, para mim, foi algo muito marcante, não só para mim, mas sim para os alunos, porque é algo super importante que a gente tem que levar para a vida, porque senão acaba que as pessoas não têm todo o aprendizado para poder conseguir suportar com as dificuldades em relação às finanças. Eu acho muito interessante essa área. E você achou o nosso material, conteúdo, ele é leve, ele é agradável, é bom de estudar? Eu achei bem leve, porque assim, a leitura, você consegue entender muito bem as palavras, tudo bem explicado. Uma parte que eu gostei muito do livro foi a parte dos investimentos, porque eu gosto muito dessa área também. E assim, é muito claro a forma como o livro explica, tudo bem roteirizado, e eu acho muito bom essa forma de explicação. A Maria Eduarda, desde que iniciou aqui na escola, no início, né, neste ano letivo, junto com o projeto de vocês de educação financeira, ela alavancou mesmo o pensamento sobre reserva, fundo de reserva, sobre futuro. E assim, toda a demanda que ela tinha com mesadinha, ela já vinha separando uma porcentagem e aplicava. E quis descobrir dentro do banco dela qual segmento ela poderia aplicar para fazer fundos de reserva futuro. Então ela está imersa no projeto de vocês, com certeza. Eu acho que é uma iniciativa super interessante, os nossos filhos cada vez mais serem inteirados a respeito de educação financeira. A partir do momento que eles tiveram essa matéria junto à escola, que eles foram inseridos nesse contexto, a percepção deles de mercado, de empreendedorismo, de como lidar com as suas finanças mudou totalmente. Eu vejo que eles estão super empolgados, né? Os meus filhos já passaram semanas falando a respeito dessa feira, se envolveram nos processos de fabricação, de compra de insumos, captação de recursos para poder desenvolver o produto que eles tiveram ali como objetivo para venderem. A questão também de precificar os produtos, assim, tudo isso foi feito graças ao que está sendo ensinado através da matéria que foi inserida aqui na escola. Está sendo incrível, achei a organização super bem feita,
com detalhes mínimos, mas que reflete uma realidade do mundo real, né? Apesar de ser algo simulado, mas a questão também do dinheirinho que tem que ser trocado, enfim, a questão da emissão de nota fiscal está sendo incrível. Parabéns aí aos organizadores, parabéns a vocês que idealizaram a matéria, e é de suma importância. Eu recomendo que todos os pais sejam expostos a isso, seus filhos, porque isso faz toda a diferença no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças. Aqui, só para a gente encerrar aqui, algumas considerações finais e umas 2 palavrinhas. Como é que ficou esse momento para vocês aqui? Que é um momento que eu falo que nós somos privilegiados, que a gente está tendo condições de compartilhar o conhecimento, as ideias, os insights. Umas 2 palavrinhas que ficou aqui nesse momento maravilhoso que vocês proporcionaram para a gente. E também uma consideração final, faça favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite e falar assim, o que mais fica para mim, o que mais me motiva é levar a educação para esse país todo, né, e quem sabe até para outras fronteiras. A educação, eu acho que é o grande incentivo que a gente pode melhorar as nossas vidas, principalmente em relação à vida financeira. Nós lidamos diariamente com o dinheiro e é extremamente importante a gente levar esse conhecimento para que as pessoas tenham uma vida mais leve, né? Uma vida mais tranquila. As pessoas estão com uma vida muito carregada, né? Muito pesada, e as finanças, ela está muito envolvida com isso. Então, que possamos sim levar isso para esses jovens, para esses adolescentes, para que a gente construa uma geração diferente. Acreditar em educação é isso, gente. Nós temos que acreditar. A única forma da gente mudar essa condição do mundo, verdade. Tá? Essa desigualdade louca que nós vivemos aí, é a educação. Eu vou dar base. E na base, com certeza, vai fazer a diferença lá na frente. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Sim. E você, professora? Primeiro, agradecer muito. Eu fiquei aqui emocionada, viu? Ai, meu Deus, e a gente que é professor de sala de aula, fica todo solto. Aqui eu fiquei assim, com a mão gelada, viu? A minha também. Então, uma experiência muito interessante. E segundo, eu também, como a Renata, a gente acredita na educação, acredita que a gente pode fazer diferença, que esses jovens, eles têm algo muito especial. Então, o que nos motiva é isso, é o retorno, o feedback, que eles se engajam, eles fazem perguntas, eles apresentam soluções interessantes. Nós temos que aproveitar isso. Daí eu acho que a gente traz esperança, que é possível. Né? Porque hoje todo mundo acha que está nessa roda, nesse movimento e que a gente não consegue sair. Nós vamos conseguir sair sim. A partir dessa proposta de organizar, de planejar, de estabelecer meta e todos engajados em ter qualidade de vida, em ter um futuro com mais esperança, com mais expectativa de aproveitar tudo que esse mundo tem. E que a gente não consegue se continuar. Você me emocionou aqui, a palavra esperança. Eu falo muito, dentro do meu metro quadrado, eu posso ajudar, eu posso influenciar. E esse aqui é um trabalho que é do nosso programa, é isso aí, trazer pessoas que vão influenciar e vai contribuir com a qualidade de vida. Isso é fantástico, tá? Nosso programa vai ficar por aqui, tá? Agradecer a vocês, tá? Agradecer às professoras de estar aqui compartilhando esse momento com a gente, agradecer a Fernanda que está dando suporte técnico para a gente ali, que é fundamental para a gente materializar esse momento aqui, tá? E o nosso programa, toda sexta-feira, às 18 horas, um episódio novo, TV Universitária, canal 12 da Claro, e na TV, o canal do YouTube, na TV Promove, tá? E também, vocês dão um feedback lá no canal do YouTube. Tem alguma dúvida, pode mandar para o nosso e-mail também, empreendedormineiro@somospromove.com.br, tá? Um beijo no coração de vocês
Especial para minha querida amada, minhas filhotinhas, meu lindo e querido netinho.